Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Esquenta da Redação 2022. E hoje o nosso tópico é muito importante. Nós vamos tratar da introdução do texto modelo dissertativo argumentativo cobrado no Enem e cobrado nos vestibulares. Você, por certo, já ouviu que é muito importante que nós façamos uma boa introdução. Todos os professores, todos os redatores experientes são unânimes em dizer que um texto que começa bem tem maior probabilidade de continuar bem e terminar bem. Já deve ter ouvido também, é claro, aquela velha afirmação muito verdadeira, segundo a qual começar bem atrai a boa vontade do nosso leitor ou da nossa leitora, que no caso é o avaliador ou a avaliadora do nosso texto. O problema é que, justamente por causa de nós termos tanta pressão psicológica sobre a introdução, muitas vezes o que se vê, inclusive nas redes sociais, é uma série de conselhos que começam a construir a casa, digamos assim, do telhado para a base, e não da base para o telhado, como seria desejável. O que é que eu estou tentando dizer com essa expressão? Que muita gente se preocupa em enfeitar a introdução. Muita gente se preocupa em fazê-la criativa, atrativa, sem se preocupar, em primeiro lugar, com aquilo que deveria motivar a nossa primeira preocupação, que é a lógica da introdução. Ora, a palavra introdução nos remete a introduzir. Introduzir é iniciar alguma coisa. Como é que eu inicio bem uma dissertação argumentativa? Esse modelo textual que temos que fazer, esse tipo textual que temos que desenvolver, tanto no Enem quanto nos processos seletivos vestibulares. Primeiro de tudo, eu preciso me lembrar do básico. Todo texto argumentativo quer convencer alguém de algo. Portanto, todo texto argumentativo precisa partir de uma afirmação, de uma tese, de um ponto de vista. Pois bem, a função principal, guarde isso e não se esqueça jamais, a função principal de toda boa introdução de texto argumentativo, de toda introdução construída com lógica, é apresentar a tese. Não está introduzido o texto que, mesmo que tenha muitas frases e palavras bem compostas no início, ainda não tenha apresentado a sua tese. Nós, portanto, temos vários problemas a evitar em redações. Pode haver, por exemplo, partes introdutórias que de fato não introduzem. São como que, por assim dizer, um conjunto de frases que preparam o terreno, mas não fazem aquilo que se deveria fazer. E esse é um grave problema, porque nós temos poucas linhas, no máximo 30 no caso do Enem, e às vezes até menos do que isso no caso de outros processos seletivos. Portanto, introduzir bem é ir direto ao ponto. Toda boa introdução, repito para que você não se esqueça jamais, precisa apresentar a tese se é uma introdução de texto argumentativo, porque a tese é o ponto de partida a partir do qual se vão construir os argumentos. Essa é a primeira coisa muito importante. Mas observe outra questão importante. Eu preciso começar o meu texto antes de dar a minha opinião falando sobre qual tópico vou discutir. Imagine-se que eu queira dar uma opinião a respeito da redução da idade penal e começo o meu texto como primeira frase dizendo: reduzir a idade penal é um equívoco no Brasil do século XXI. Eu até posso ser entendido, mas observe que há uma série de pressupostos, há uma série de informações que ficam como que subentendidas neste caso. Por que eu estou dizendo isso? Porque há um debate a respeito dessas questões relacionadas à redução da idade penal. E por que há um debate? Porque há uma grande criminalidade hoje no Brasil envolvendo menores. Portanto, é muito importante que nós tenhamos noção do que é contextualização, a outra coisa das duas que são fundamentais para a introdução. O que é a contextualização? Guarde, a contextualização é o fornecimento da quantidade de informação necessária para que a sua tese faça sentido. Vamos tomar então o que eu acabo de dizer aqui, essa tese sobre reduzir a idade penal no Brasil não é uma medida adequada. Pois bem, o que é que nós percebemos? É que para chegar a uma tese como essa, para proferir uma opinião como essa, eu estou levando em conta um contexto. O contexto de um Brasil que tem muitos crimes cometidos por jovens. Um contexto de um Brasil que tenta punir essa criminalidade e, sobretudo, tenta evitá-la. Portanto, essas informações sobre a existência de muitos crimes envolvendo menores e sobre as tentativas até agora não muito bem sucedidas de combater esse tipo de criminalidade, essas são as informações de contextualização. Então, uma boa introdução precisaria, antes da tese, apresentar tais informações de contextualização. E aí nós teríamos algo mais ou menos como: o Brasil tem apresentado crescentes níveis de criminalidade envolvendo menores. Ponto.
Várias tentativas governamentais têm sido feitas para tentar coibir esse tipo de criminalidade. Uma delas, a redução da idade penal. Depois destas frases, eu estaria efetivamente pronto para apresentar a minha tese, segundo a qual reduzir a idade penal não é medida adequada. Mas antes de apresentar a informação de contextualização, seria um equívoco apresentar a minha tese, pelo menos no modelo Enem, pelo menos no modelo clássico dos vestibulares. Então guarde, a introdução tem dois elementos indispensáveis quando se trata de uma estrutura dissertativa argumentativa. Primeiro, eu contextualizo e digo sobre o que vou falar. Depois eu opino e apresento a minha tese. Claro que você já deve ter visto muitos professores, muitas professoras ensinando, inclusive na internet, a fazer uma introdução dissertativa com alusão histórica, com legislação, com conceitos de diferentes áreas. É muito importante que você entenda que todas estas são possibilidades, mas são possibilidades dentro da mesma estrutura lógica. Qualquer que seja a sua escolha por uma contextualização com história, com uma legislação, com um conceito, com um filme, uma série, um livro ou qualquer outra que nós pudéssemos pensar aqui, seriam variantes da mesma coisa. Cumpririam a mesma função lógica, porque, repito, só há duas funções lógicas fundamentais em toda a introdução de texto dissertativo argumentativo: apresentar a contextualização e apresentar a opinião. Sem isso, nenhuma introdução pode ser considerada bem-sucedida em textos dissertativo argumentativos. Portanto, agora você tem uma boa espécie de esquema para avaliar todas as introduções que vier a ler, inclusive introduções dos chamados textos nota 1000 do Enem e textos nota máxima dos vestibulares. Quando ler uma introdução destas, pergunte a si mesma, pergunte a si mesmo: esta introdução cumpre os dois papéis fundamentais de toda a introdução? Então é uma boa introdução, deve ser tida como modelo. Se não cumpre, ela pode até ter tirado uma boa nota, mas houve aí um pouco de sorte, houve aí algo que de fato fugiu ao padrão de avaliação, porque uma boa avaliação precisa, repito, levar em conta que a introdução precisa contextualizar e precisa opinar. Essa foi mais uma dica do nosso Esquenta da Redação 2022. Fique atento, porque por aí vem mais.